você muito bem disse, a nossa cidade ela tem muita riqueza histórica. Então você começa a contar em fatos pitorescos, histórias interessantes. Nossa, isso aconteceu aqui em Barra do Garças, né? Barra já foi o maior município do mundo. Já pensou coisa interessante? Você falou, olha, você sabia que a cidade que a gente mora já foi o maior município do mundo? Mas como? Que situação? Eu falei, não. Quando o Mato Grosso estruturou sua divisão de terras nos anos 50, a jovem Barra do Garças, o município dela ia daqui, desse nosso entorno aqui, né, próximo ao General Carneiro, até a divisa com o Pará. Então eram 800 e tantos quilômetros de Barra do Garças. Tinha num dos livros do Varjão, tinha uma imagem lá do centro do cartório que mencionava sobre a extensão territorial de Barra do Garças, porque num programa que nós fizemos na secretaria, nós tivemos alguns participantes, né, que já tinham pesquisado sobre, nós até enviamos, né, o Lucas tinha passado ainda do contato nosso lá, a pessoa pediu que enviasse para eles, que eles já haviam pesquisado isso, não tinham encontrado documento, e tinha um dos livros do Varjão, tinha uma cópia. Assim como a da pedra, né, a lenda da pedra lá, do diamante, se existia mesmo, também tem lá um registro do livro dele, assim, ó, deixa o meu herdeiro, a quarta parte da garrafa de aguarda. Então, assim, tudo testifica um pouquinho da história, né? Tem várias versões, mas é muito interessante. Nós temos história para contar. E assim, a cada dia, com novas pesquisas vão ocorrendo, a gente consegue aumentar ainda mais o nosso rol de informação, né? Então, a gente costuma dividir nossa história de ocupação com a chamada ocupação pré-histórica, né? Então, nós temos vestígios riquíssimos aqui, né, do que a gente chama de cultura ágrafa, os homens e mulheres que não escreviam, mas que aqui viveram, né? Então tem vestígios de cerâmica, de ponta de flecha, de pedra, né? Aí tem gravuras nas paredes das serras, de grutas, a própria pedra SS Arraia. A gente fala que ela é um patrimônio histórico e ágrafo, né? Porque ela tem os círculos concêntricos, que também fazem referência a outras pedras no mundo inteiro, que é outra coisa super interessante. Aliás, uma curiosidade, aproveitar aqui, eu sei que o tempo já até passou, que o Lucas já deu um sinal para nós, mas sobre a questão da pedra dos círculos concêntricos, nós temos lá o registro histórico, que é a inscrição SS Raia 1871. Está gravado lá, né? É uma inscrição recente. Os círculos concêntricos, como se deu a formação daqueles círculos? E aí, recentemente, no ano passado, até para desobstruir ali o local das embarcações, a prefeitura retirou ali para ampliar o acesso das embarcações, né? Foi uma reivindicação ali dos barqueiros e tudo, e boa parte daquelas pedras foram lá para trás do Centro Cultural. Quando levou para lá, conversei contigo, eu falei, o que nós fizemos a primeira coisa? Vamos lá procurar alguma coisa. Não teve uma pedra com imagem ou marcação semelhante. Então, assim, tem várias versões desses círculos, né? Tem em outras sociedades, né? Marca lá a pedra dos altares incas e em sociedades distantes que tem muita mística sobre esses círculos concêntricos, que são círculos perfeitos. Eu falei, mas se for alguma marcação de água, sei lá o que, vai ter em outra pedra. Então, quando levaram a pedra lá próximo ao Centro Cultural, encontrei uns cacos de vidro quebrado lá do... Olha a garrafa, Na dúvida, eu peguei uns cacos daqui lá e coloquei no bolso, tá guardado lá. Vai que remexeu ali, quebrou a perna, saiu. Então você viu tanto que isso é interessante. É bacana. Os nossos condutores e guias, as agências de turismo, eles estão super ligados nisso hoje, né? Então a turma aí, que é o Wesley, o Antônio, o Ralph, o Tião, o Serjão, né? Tem o Ícaro, a Carol, o Jeanzinho, tem uma galera que trabalha hoje com o guiamento e a condução do turismo, que eles se ligaram para a importância de atrativar também, vamos dizer assim, a parte cultural histórica nossa. Ampliar o rol turístico muito. As belezas naturais tá pronto. Nós temos um parque aquático aqui com valor bem acessível, né, em funcionamento. Aí temos cachoeiras, a mística do Serra do Roncador. Quando você vai levar os turistas na Serra do Roncador, não é só a beleza, tem muita história. Tem um centro de pesquisa ufológica internacional, a Serra do Roncador. Há muitas curiosidades. Hoje, através, né, até da sua passagem,
nós tivemos conferências de ufologia aqui na nossa cidade, com participações de pessoas internacionais, da cidade. Famosos, né? Então, assim, a gente entende hoje o quanto que essa história nossa, ela é rica e ela é diversa. O legal também é o seguinte, quando a gente retoma essa fala, fomos Bororo, aí vieram garimpeiros nordestinos, nortistas, aí vieram depois com a Fundação Brasil Central, vieram mais goianos, mineiros, paulistas, cariocas, aí por último na migração dos anos 70, veio muito gaúcho, veio catarinense, paranaense, e a partir dos anos 70, quando a Barra ela ganha essa explosão, que é uma outra característica super legal da nossa história, até 72, a Barra estava meio que estagnada, né? Nossa cidade estava meio paradona. De repente há esse movimento de cooperativismo e ocupação de terras, que iniciou-se lá no sul com o seu Norberto Schwartz, né? E uma turma que acompanhava, e eles vieram comprar terra aqui. E de 72 a 76, 75, chegaram para cá mais de 3 mil famílias de imigrantes sulistas. Esse crescimento aí, Alex, eu volto até um pouquinho antes, você citou no início, a Fundação Brasil Central, por mais que a sede fosse em Aragarças, quando chega a Fundação Brasil Central, e aí chega todo o aparato do governo, funcionários, construção e tudo mais, a Barra ainda era um distrito de Araguaiana. Só que isso mobilizou muitas atividades no nosso município. Aí teve um crescimento, né, despontou, que aí pouco tempo depois, 1948, a mudança de sede. Nós tínhamos que prefeito, a residência era aqui, os negócios eram aqui, dos vereadores, não lembro se era 4, alguma coisa, eram poucos vereadores, mas 3 moravam aqui. Então esse deslocamento que durava, não era um dia no longo do daqui para Araguaiana, não, os nossos negócios estão aqui. Então desde a Fundação Brasil Central começou a mudar o panorama. Então, o crescimento da cidade, né, que antigamente distrito, em relação a Araguaiana, já ocorreu, aí depois dessa leva de imigrantes pelas fases. Eu lembro que morei em Água Boa há muito tempo, então parte do que aconteceu aqui teve um grande impulsionamento naquela região, que pertencia à Barra, né? Então nós vamos em Água Boa, Canarana, lembrar que hoje são cidades, né, que estão um crescimento muito grande, tudo, né, faziam parte aqui do nosso município. Confresa, né, tudo aí para baixo. Maior município do mundo. Tem muita história, assim, porque o Lucas está ali puxando o tempo nosso, mas se pudesse, Alex, tem muita coisa para contar. E assim, é interessante, né, que Fundação Brasil Central, por exemplo, Getúlio Vargas, né, que era o presidente à época, e ele cria esse projeto de ocupação. Olha só que interessante. Nós recebemos esse aparato todo aqui da Fundação por causa da Segunda Guerra Mundial, né? Por causa a véspera da Segunda Guerra Mundial, em 37, me parece 36, 37, vai o primeiro-ministro do Japão numa conferência mundial, né, que era o espaço de diálogo à época, e ele fala: onde tiver lugar no mundo que não esteja ocupado, nós teremos o direito de ocupar. Então, aqui era tido como vazio demográfico, né? Imagine o vazio que tinha 300 mil indígenas vivendo, tinha milhares de sertanejos, mas na mente do governo não tinha ocupação organizada, né? E aí Getúlio inventa, pensa, cria a Marcha para o Oeste, que é o projeto. Ele cria a empresa que vai orientar o projeto, que é como é o nome? Tem a Fundação Brasil Central, e assim, a Fundação Brasil Central, que é a empresa, e a Marcha para o Oeste, que é o projeto executado. Que ainda é uma liderança do ministro João Alberto, na época. Outra coisa também, né, nós temos algumas homenagens nas ruas de Barra do Gato, que é um passo também para nós resgatarmos, né? A instalação das linhas de telégrafo, a qual, tempos depois da fundação que ocorreu o sequestro aéreo, foi utilizado aqui na Barra do Gato para avisar o pessoal de Cuiabá. Teve ocupação. Durou pouco tempo a Revolução, né, o sequestro aéreo em Aragaço, mas o posto telégrafo que hoje, né, por iniciativa sua ainda, da revitalização, como patrimônio histórico hoje, né, posto telégrafo de Voadeira, né, nós estamos em fase de acabamento do posto telégrafo de Voadeira, mas ela tem essa passagem na história também, né? Então, tem algumas versões assim que eu busquei, Alex. Então, assim, se chegou até o telégrafo, se foi um pouquinho antes para fazer uma ligação, tem muitas histórias
Interessante, mas foi utilizado para avisar as autoridades em Cuiabá, que depois repassou, que faz parte de todo esse progresso que nós recebemos. Tem muita história, Lucas. Os revoltosos, né, que cortaram os fios para que não chegasse em Cuiabá, né, em Goiás. Isso. E tal. Então, assim, nós somos hoje essa diversidade, o jeito de ser do Barragacense. Quando fala Barragacense, Pontal, Barragacense, a gente tem essa mesma áurea, né? Essa mistura que ocorreu nos últimos 100 anos, de diversas culturas, diversas realizações, deu origem a nós, né? Então, aqui eu costumo dizer o seguinte: quem é criado aqui em contato com essa turma tradicional da Barra, né, ele vai crescer com um sotaque que você só vai ver aqui. Cada lugar tem o seu sotaque, você só vê lá. E aqui também. Aqui tem um sotaque que ele pega o O e o E vira O e E, por causa do nordestino. Então nós falamos O e E, mas só esses O e E que a gente puxa forte, né? A gente fala às vezes R do goiano e do mineiro, às vezes nós falamos o R do gaúcho, do paulistano, que é o R, né? Então ele é mais puxado. Então inclusive tem dissertações de mestrado que falam sobre isso, né? O som da nossa fala, nós aqui da cidade. Então, assim, nós temos muita coisa a falar sobre a história da Barra. Nós vamos voltar aqui a falar mais uma vez com o Zé em outro momento, principalmente porque nós temos como norteador da nossa vontade, né, de continuar fazendo as coisas, de saber do nosso passado. E aí, Zé, para a gente ir finalizando, nós vamos voltar aqui em outro momento para falar sobre isso. Nós teremos esse ano o centenário de ocupação de Barra do Garças não indígena, né, que é a chamada fundação do distrito da Barra Cuiabana. Então, 13 de junho de 1924. Exatamente, 13 de junho de 1924, o coronel Antônio Cristino Cores fundou a vila Barra Cuiabana. Disse que era devoto de Santo Antônio, né? E hoje, total. E aí, ali na Praça da Matriz, está lá a Matriz de Santo Antônio, todos os anos é a festa mais tradicional que nós temos. E esse ano, nós vamos comemorar o centenário da Barra Cuiabana. Olha, não é o centenário de Barra do Garças, né? Barra do Garças, município, em 1948. Mas Barra do Garças, enquanto núcleo urbano, distrito, Barra Cuiabana, 1924. Por que Barra Cuiabana? Porque do outro lado do rio tinha a Barra Goiana. A Barra, o encontro dos rios, né? Onde os rios se encontram. Ali é uma barra, o encontro de dois rios, chamava só, tem uma barra em tal lugar, que é onde se encontram os rios. Então, do lado de cá, Cuiabana, do lado de lá, Goiânia. E aí nós vamos vir falar sobre isso, com mais dedicação. Nesse mesmo dia nós vamos falar sobre a criação do caminho, né? O caminho real de Mato Grosso. Nós vamos falar também sobre trazer o professor Romualdo, que esse é algo fantástico, que vai revolucionar essa questão turística, histórica nossa, daqui da nossa região do Mato Grosso como um todo. Então, Zezinho, obrigado por enquanto. Nós falaremos de novo, em breve. E dá esse tchauzinho pra tudo, hein? Ô Alex, eu que agradeço, né? Sabe que a admiração que eu tenho aqui pro professor duas vezes, né? Tanto no profissional como no pessoal. Espero estar aí novamente, se o Lucas permitir o tempo. O Lucas é o nosso controle. Gente, um abraço, tudo de bom. Obrigado.